Quero chamar aqui à frente o Igor. Vem cá, meu filho. Deixa Deus trabalhar aí. Deixa Deus trabalhar. Irmãos, estende as suas mãos para o Igor. Que nessa noite o Igor venha ser resposta de Deus para nós. O Igor é uma pessoa muito preciosa, que nós amamos muito. E nessa noite o Senhor vai usar ele poderosamente para alimentar o nosso espírito. Que o Senhor te abençoe, meu filho. Que o Senhor te guarde. Que Deus venha usar os teus lábios para trazer resposta a uma igreja sedenta pela palavra de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos, boa noite. Juninho, você pode apagar a luz para mim um minutinho? Queridos, hoje Deus começou a tratar muitas coisas dentro de mim. Eu sabia que nessa noite ia ser um culto especial, Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero ir para a tua casa para pedir algo para o Senhor. Eu só quero te ver. Eu só quero ver a tua face. Eu só quero te conhecer mais na intimidade. Queridos, o que transforma a nossa vida é a presença de Jesus Cristo em nós. Hoje, Deus ele trouxe algo ao meu coração relacionado a amor. E antes de começar tudo que eu tenho para falar, eu espero ser breve, eu espero que dê tempo. Eu queria que você se colocasse de pé um minutinho. Feche os teus olhos. Eu não sei se isso basta para você, mas eu sei que Jesus Cristo está aqui. Queridos, e aonde Jesus chega, aquele lugar ele não permanece da mesma maneira, algo acontece naquele lugar. A palavra diz que quando foram perguntar, os discípulos de João foram perguntar para Jesus se ele era realmente o Cristo, ele disse assim: os cegos veem, os surdos ouvem, os paraplégicos andam. Queridos, esse mesmo Jesus, ele está aqui essa noite. Eu não sei qual que é a tua causa, eu não sei o que aconteceu na tua vida, eu não sei qual que é teu trauma. Só que eu sei de uma coisa, onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. É Ele que te liberta. É somente Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, nós não viemos aqui nessa noite atrás de mais nada a não ser a tua face. Pai, nós não queremos nada do Senhor além da tua presença. Pai, visite o nosso coração nessa noite, arranque de nós o nosso egoísmo, a nossa hipocrisia. De nós queremos receber, Senhor, e nós não fazemos absolutamente nada. Mas nessa noite, Pai, gera em nós um amor genuíno e verdadeiro que vem do Senhor. Para que esse amor, Senhor, ele venha transbordar para alcançar as pessoas que estão lá fora. Se o mundo está como está, se Fernandópolis está como está, porque a igreja não tem sido igreja, Senhor. Mas a igreja somos nós. A transformação começa em nós. 12 apóstolos, Senhor, levaram o teu evangelho, o mundo foi transformado, porque 12 acreditaram em Jesus. 12 apóstolos acreditaram que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, que a verdade, que Cristo é suficiente para nós nessa noite, venha sobre o nosso coração. Senhor, eu oro para que o Senhor vá a fundo na nossa alma. Vá a fundo na nossa alma e toca onde médico não pode tocar. Nos limpa, Senhor, nos restaura. Nós não queremos ser como os meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina, mas nós queremos ser maduros na fé. Nós queremos te conhecer, Senhor, além daquilo que os nossos olhos humanos podem ver. Há águas mais profundas, há muito mais para os teus filhos. Senhor, que nessa noite o teu evangelho, que não consiste em palavras, mas em poder, venha sobre este lugar. Porque o reino dos céus é chegado sobre este lugar. Essa igreja, Senhor, viverá anos de plenitude. Milagres não serão algo sobrenatural, mas acontecerão frequentemente aos domingos, aos sábados, nas quintas-feiras. Porque o mesmo Jesus, Ele está aqui. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será.
Pai, se revele a nós nessa noite, Senhor. Tudo que nós queremos é conhecer o Teu coração. Tudo que nós queremos é ter a revelação, Senhor, da Tua paternidade, do Teu amor. Não há nada melhor que a Tua presença, Jesus. Por isso nós não te pedimos que o Senhor passeie, mas que o Senhor nos inunde com a Tua glória. Toque no Senhor com a Tua glória nessa noite, ao ponto que a Tua palavra gere em nós uma transformação, gere em nós crise. Que a Tua palavra não venha nos confortar, Senhor, mas que ela venha gerar em nós aquilo que ela faz, que é a libertação. Liberte-nos, Senhor, nos faz pessoas melhores, gere o caráter de Cristo dentro de nós, porque eu sei que é somente assim, Senhor, que as pessoas lá fora vão ser alcançadas pelo Teu amor. Por isso, Espírito Santo, nós damos total liberdade ao Senhor neste lugar. Aqui neste lugar, quem governa é o Espírito Santo de Deus. Por isso eu declaro a todo espírito maligno, a todo espírito de imoralidade sexual, de mentira, de morte, de incredulidade, eu rejeito desse lugar. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu declaro toda a mente cativa voltada à obediência a Cristo. Que nós possamos, Pai, sair nessa noite entendendo a Tua palavra. Abra o nosso entendimento para que a gente compreenda a verdade que o Senhor quer passar para nós nessa noite. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Queridos, o texto que Deus me deu essa noite é Lucas capítulo 6. É um texto muito conhecido, muito famoso. Amém. Quantos anos, pastor? As criancinhas de 3 a 6 anos. A pastora falou para estar indo para a aulinha ali na sala do fundo, tá? Queridos, é um texto muito conhecido da Bíblia. Mas desde o ano passado para cá, Deus vem falando nesse texto comigo de uma maneira mais profunda sobre o amor. E desde que eu cheguei aqui, eu creio que foi total propósito de Deus para mim estar nessa igreja, estar debaixo da cobertura do pastor. Porque eu entendi que o maior dom que a gente pode ter se chama amor. E quando eu cheguei aqui, eu fui amado desde o início. O pastor me consagrou, eu cheguei, eu já fui consagrado, ele me amou, ele cuidou de mim. Isso é transferência, queridos. A unção que eu honro é a unção que eu atraio para mim. E desde uns dias para cá eu venho orado para Deus falando assim: Senhor, eu quero olhar para as pessoas como o Senhor olha. Eu quero amar as pessoas como o Senhor ama. Livre de hipocrisia, egoísmo, de religiosidade. Independente, igual eu acho que hoje eu e a Célia a gente está meio conectado, porque ela falou sobre o amor. Independente, queridos, de eu ter algo em troca da pessoa, não, porque o Evangelho, a palavra diz que ele veio de graça para nós e de graça nós vamos dar a ele. Mas eu quero ler esse texto com você. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 6. Nós vamos ler do versículo 27 ao 36. Amém? O tema hoje é um amor livre de interesses. Amém? Todos acharam? Amém? Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com você?
Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Amém? Uma coisa que Deus sempre falou comigo e a minha própria esposa, assim, começou a tratar isso em mim, coisas que eu não via. É que nós, muitas vezes, quando chega alguém do mundo, queridos, para cá, pode ser um drogado, pode ser um homossexual, pode ser um órfão, uma viúva. Às vezes a pessoa chega aqui cheia de pecado. E a primeira impressão que nós temos é de julgar essa pessoa, de condenar ela. A maioria das vezes é assim, nós temos um olhar muito crítico para aquela pessoa que está no mundo, que chega aqui numa certa ocasião, cheia de carrapicho, suja, cheia de pecado. A primeira coisa que a gente faz é apontar o dedo para essa pessoa, falar assim, não, essa pessoa está em pecado. A gente às vezes nem senta perto dessa pessoa, a gente começa a ignorar essa pessoa. Queridos, se isso não é com você, amém, glória a Deus, você está no caminho certo. Mas eu estou falando de algo que é real. Muitas vezes nós falamos que amamos a Jesus, que seguimos a Jesus, que amamos as pessoas, mas a verdade é que quando Deus coloca uma circunstância diante de nós, de uma pessoa com um perfil que a gente não nos atrai, a primeira coisa que a gente faz é se afastar dessa pessoa. O que eu quero que vocês entendam algo nessa noite. A igreja ela tem um papel fundamental que não é o papel do governo, não é o papel do prefeito, não é o papel de ninguém, é o papel da igreja, que se chama amar ao próximo. Hoje, se a situação está como está, se as pessoas estão lá fora, se famílias estão destruídas, se a realidade das pessoas não muda, é porque falta o amor dentro de nós. Porque as pessoas olham para nós e não veem Jesus. As pessoas olham para nós e não veem a imagem de Cristo. Nós não oferecemos amor para as pessoas. Nós oferecemos o quê? Condenação, julgamento. Nós somos o primeiro a jogar pedra, o primeiro a apontar o defeito para as pessoas. E eu orando essa tarde, eu falando com Deus, Deus falou assim, eu quero que vocês vejam as pessoas como eu olho para as pessoas. Queridos, a palavra de Deus diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Não foi você, não foi só eu, Ele amou o mundo de tal maneira. Isso inclui quem está lá fora. Eu quero dar continuidade nesse versículo, ele diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Deus enviou Jesus, não foi para condenar as pessoas, foi para salvar. E muitas vezes nós, como filhos de Deus, esperamos que essa responsabilidade fique apenas para o pastor, fique apenas para o líder. Só que nós esquecemos, queridos, que a palavra de Deus diz que eu sou sal e luz nessa terra. E ela bem diz também que quando o sal ela perde o sabor, ele não serve para mais nada a não ser pisado pelos homens. Agora a verdade é, como que as pessoas têm te visto lá fora? O que você tem oferecido para as pessoas? Você tem oferecido o teu amor para elas? Primeiramente, amor, eu penso igual perdão. Não é uma escolha, não é, como que eu posso dizer, eu não vou sentir amar alguém. Muito mais alguém que me maldiz, muito mais alguém que me odeia. Só, queridos, esse é o Evangelho de Cristo. Eu tenho que amar aqueles que me amaldiçoam, eu tenho que orar por eles. E um segredo muito simples que Deus, Ele colocou para nós, é que quando eu começo a orar por alguém, eu acabo amando essa pessoa. Só que até orar por essa pessoa, eu brigo dentro de mim, falando assim, não, mas ela não merece a minha oração. Ela não merece estar onde eu estou. Isso acontece muitas vezes. É ou não é? Eu vou falar de algo que aconteceu essa semana em casa. Eu não vou colocar o nome da pessoa. Amém?
que eu não quero expor ela. Mas a nossa casa estava até limpa, né, amor? Não precisava de ter faxina, nada. A mãe dela falou assim, não, estou mandando alguém, eu quero pagar uma faxina para você. E chegou lá, queridos, era um homossexual, desviado da igreja, longe dos caminhos de Deus. E a hora que eu cheguei no portão de casa, a Pri falou comigo, tem um rapaz aí, ele é homossexual, ele se perdeu, tal. E o primeiro senso no meu coração, eu quero que vocês entendam que eu não sou perfeito, veio um senso de justiça própria. Pô, esse cara é desviado, por que ele desviou? Como que ele se desviou desse caminho? Por que ele virou homossexual? O meu primeiro senso foi de condenação para essa pessoa, foi de julgamento. Eu comecei a olhar para ela com aquilo que o Igor tem para oferecer. O Igor sem Jesus, ele não oferece nada de bom para as pessoas. Só que quando eu entrei, eu falei assim, Senhor, eu não quero olhar para ele como os meus olhos, mas eu quero olhar para ele como o Senhor vê. Com compaixão, com misericórdia. E queridos, eu comecei a orar em espírito dentro de mim. E a gente sentou para almoçar, a gente chamou ele para sentar com a gente. Nós pegamos na mão, oramos. E a hora que eu estava comendo, Deus começou a falar comigo, queridos. Ele falou assim, esse rapaz, ele era desviado. Ele era do grupo de louvor, ele tocava vários instrumentos, ele se perdeu. Uma vida toda arrebentada. E naquele momento, Deus falou assim, fala para ele, que eu tenho saudade dele. Eu tenho saudade de ouvir a voz dele. E nesse momento eu falei assim, queridos, ele tinha problemas de identidade, ele não sabia quem ele era. Ele se apresentou para mim com um nome. Só que eu sabia no meu coração, Deus falou assim, filho, ele não sabe quem ele é. Ele tem uma identidade, eu fiz ele de uma maneira, ele não é homossexual, ele é homem. Só que eu não cheguei apontando o dedo para ele e falei assim, cara, você está em pecado. Para com isso, senão você vai para o inferno. De maneira nenhuma, queridos. Sabe o que eu fiz? Eu amei. Sabe o que eu fiz? Eu estendi minha mão para orar com ele. Sabe o que eu fiz? Eu ofereci meu alimento. Eu fui hospitaleiro. Sabe o que eu fiz? Quando eu pratico um princípio que Deus tem no meu coração, Deus tem para nós, eu ouço a voz de Deus. Não é que Deus não fala com a gente, acontece que o nosso coração está cheio de amargura, de angústia, de raiva, de ira, e Deus fala com a gente, só que esse sentimento não deixa a gente ouvir a voz de Deus. Só que ali eu abri mão do meu ego, abri mão daquilo que eu achava que era justiça própria, o que eu achava que eu tinha que fazer. E Deus falou assim, eu sinto saudade de ouvir ele cantar. Queridos, a hora que eu falei isso para ele, eu falei assim, fulano, Deus sente saudade de ouvir cantar. Ele segurou o choro. Eu falei assim, cara, eu não sei o que aconteceu. Na verdade, pastor, o que aconteceu foi que esse cara, ele cresceu sem pai, sem identidade. E quando ele começou a sentir atração por homem, ele foi perguntar para o pastor dele. O pastor dele arrebentou com ele. Falou, cara, você não serve para estar aqui não, serve para estar no mundo. E sabe o que acontece, queridos? Muitas vezes isso aí acontece com a gente. Às vezes chega uma pessoa arrebentada lá perto de você, sabe o que você faz? Ah, cara, larga a mão, você não ama a pessoa. A gente se esquece de um princípio tão simples, amar. Um amor que não é de interesse. Eu não vou amar esperando alguma coisa de troca daquela pessoa. Eu vou amar porque eu amo a Deus e Deus ama pessoas. Então, automaticamente, eu amo o que Deus ama. Quando Deus... Antes, só deixa eu terminar a história dele. A gente terminou de falar, eu falei assim, cara... Aí ele falou assim, ó, meu nome é fulano. O nome dele não era mais aquele que ele estava falando. Naquele momento, ele lembrou do nome dele, queridos. Simplesmente com um ato de amor. Eu não precisei fazer um ato de libertação nele. Falei, fulano, comecei a elogiar, amar ele, falar o que ele significava para Deus. Ele falou assim, ó, meu nome é esse. Eu falei, aí Deus falou assim, ele está recuperando a identidade dele. Ame essa pessoa. Queridos, terminamos de falar, tocou o telefone dele, ele saiu. A Pri foi lá no fundo sem querer. Ele estava chorando compulsivamente. Porque ele sabia. Eu não precisei apontar o dedo para ele, eu não precisei julgar ele, não precisei condenar ele, porque o mundo já faz isso. Nós, como igreja, nós temos que amar as pessoas. Independente se a pessoa está nas drogas, fazendo o que for, queridos, esse é o lugar que ela precisa ser amada. E eu comecei a meditar nessa palavra e Deus falou assim, filho, você lembra dos 2 mandamentos, não é pedimento, mandamentos? O que Jesus falou? Quais são os 2 maiores? Amar ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Segundo, amar o teu
próximo como a ti mesmo. Mas sabe por que muitas vezes eu não amo o meu próximo como a mim mesmo? Porque eu não tenho amor para oferecer. Sabe por que eu não consigo amar as pessoas? Porque eu não amo a Deus de todo o meu coração. Por que Deus falou que o primeiro é amar Ele acima de todas as coisas? Porque quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, querido, o amor de Deus está em mim. Tudo que eu adoro, eu me torno semelhante. Se eu adoro um Deus que, a palavra diz que Deus é amor, amor vai ter em mim. Isso é relacionamento. O bem maior de Deus não é um templo. O bem maior de Deus são pessoas. Deus entregou o Filho dele por pessoas, não foi por templo. Foi por pessoas e vai continuar sendo até a volta de Cristo. Acontece que se esse amor, se essa identidade não estiver dentro de mim, eu nunca vou conseguir olhar para as pessoas como Deus olha. Se eu não souber quem eu sou em Deus, se eu não souber o que Ele está mandando eu fazer, isso não é um impedimento, eu não posso negociar isso com Deus. Amar é escolha, perdão também, amar e perdoar é escolher. Eu não vou sentir se eu tenho que amar. Eu amo as pessoas. Eu estou falando para você de algo que eu venci porque eu era religioso. Eu era um baita de um hipócrita, de um fariseu que eu julgava as pessoas. Eu julgava, eu sentava aqui, eu falava assim, e a gente tem essa mania, a gente vai recebendo as coisas de Deus, a gente começa a ficar orgulhoso. Porque fulano de tal ali não tem essa vida que eu tenho com Deus, fulano de tal não sei o que lá. Queridos, se as pessoas não chegarem aqui e sentir algo diferente, um acolhedor, um amor, sabe onde elas vão receber lá fora no mundo? O mundo dá. Da maneira dele, mas dá. Acontece que as pessoas chegam dentro da igreja, que é o lugar que para elas serem acolhidas, elas não são. Nós jogamos pedras, nós apontamos o dedo, em vez de amar. Jesus, deixa eu falar uma coisa para vocês, o mundo lá fora não tem lepra. O mundo lá fora não está sujo, não dá choque se relar em pessoas. Não é estranho, você não está agindo contra a palavra de Deus se você sentar com um pecador para comer. Muito pelo contrário, o próprio Jesus fez isso. E questionaram a integridade de Jesus nisso. Pô, cara, você senta com os pecadores para comer? Você senta com esses caras para comer, Jesus? O que ele falou? Vocês lembram o que ele falou? Eu não vim buscar os justos, eu vim buscar os doentes. E nós queremos escolher os justos para sentar. Vamos sentar com os justos. A rodinha dos crentes, né? É muito bom isso. Eu não estou falando aqui que você não tem que sair com um crente. Eu estou falando que você tem que ter entendimento que você está lá fora para temperar a vida das pessoas. Para que as pessoas vejam Jesus em você. Para que você tenha compaixão das pessoas. Para que você ame as pessoas. Livre de qualquer julgamento, queridos. Não é isso que Deus pede para nós. Jesus, ele teve com os leprosos, ele teve com o pecador, ele teve com aqueles que ninguém queria. Mas quando chega essa oportunidade para nós, a gente foge. E eu falo algo para vocês sem brincadeira. Eu cheguei aqui em Fernandópolis esse ano, o tempo que eu morei em Jales, eu conheci Jesus verdadeiramente lá. E eu falei assim, Senhor, eu não quero escolher com quem que eu vou andar, eu quero alcançar as pessoas. Eu estou num processo, eu não sou um evangelista, mas eu entendo que eu tenho que fazer algo a respeito aí fora. Eu não posso me calar perante tudo que Satanás está fazendo aí fora. Eu não posso olhar e achar natural, eu não posso olhar e me conformar. Porque, querido, senão eu vou estar sendo conivente com as coisas que não são de Deus. Se eu olho lá fora e vejo os jovens na balada, bebendo, caindo no chão, e eu achar assim, natural, um dia eles vão vir para Cristo, e eu não faço nada a respeito, queridos, o Evangelho de Jesus não está em mim. Porque Jesus, ele tinha sabedoria, ele tinha as estratégias, mas ele nunca deixou de andar com os pecadores, com os leprosos, independente. Aquele que se ninguém queria, é esse que eu quero. Vem aqui, vamos andar. Os discípulos de Jesus quem eram? Um era cobrador de impostos, um outro era pescador. Homens que não tinham valor para a sociedade. Só que nós temos essa mania. Jesus não condenou, não, mas nós temos que condenar. É mais fácil condenar do que amar. É ou não é? É mais fácil eu falar de uma pessoa mal do que falar bem dela. É ou não é? Sabe por quê? Quando eu falo bem de uma pessoa, eu estou passando por cima do meu ego, queridos.
Quando eu falo mal, é natural, né, a gente falar mal de alguém. Agora, e falar bem, e elogiar, e amar essa pessoa? Isso é difícil, não é? Só que eu entendo uma coisa. O que Jesus ele vive falando para mim, filho, se você sentar no banco da igreja, receber, 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 e você não faz nada, você não está cumprindo um princípio que eu tenho na palavra. Sabe por que nós temos que entender o padrão do reino de Deus? Tudo que eu ganho de Deus, eu recebo de Deus, não é para mim compartilhar. Quando as pessoas foram na multiplicação lá, elas não estavam lá por causa do pão, elas estavam lá por causa de Jesus. Mas Jesus multiplicou o pão, queridos. Não, Jesus ele agradeceu e repartiu. Eu compartilho com as pessoas o que eu tenho. Só que às vezes você olha para dentro de você, você não consegue enxergar amor dentro de você. A gente acha que está tudo bem, mas a gente olha para dentro de nós, o que eu vou oferecer? Eu não tenho isso para oferecer. E não tem como você oferecer algo que você não tem. Só que eu preciso primeiro amar a Deus de todo o meu coração, senão ele não ia falar de toda a alma, de todo o meu entendimento. Isso quer dizer assim, cara, independente de qualquer coisa, Deus tem que estar em primeiro lugar. Eu tenho que obedecer, eu tenho que amar Ele acima de todas as coisas, amar acima da minha família. A hora que eu tenho esse princípio no meu coração, queridos, eu vou amar as pessoas, é natural. Amém? Vamos continuar. Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Vocês entenderam o que ele falou aqui? Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. E aí, você conhece Deus? Será que eu conheço Deus? Que nós falamos que nós conhecemos, mas será que a gente ama? Querido, se passar do lado de um mendigo ali na rua, você vai estender a mão para ele? Você vai orar com ele? Se às vezes passar alguém pedindo esmola, alguma coisa para você, você vai dar? As pessoas não permanecem porque aqui dentro da igreja, onde seria o local que elas teriam que ver isso, eles vê lá fora. Entre aspas, os ímpios estão sendo mais honestos, estão sendo mais irmãos, mais amorosos do que o povo de Deus, o povo que está dentro da igreja. E se a gente não amar, as pessoas vão continuar lá fora, fazendo o que elas fazem, longe de Deus, porque a gente não cumpre o princípio. Amém? Vamos continuar. Mateus 18:11. O filho do homem veio para salvar o que se havia perdido. Ouvindo isso, Jesus disse, Mateus 9:12-13. Eu vou acelerar, tá? Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 8. Vamos ler o versículo do 1 ao 11. Amém? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. Queridos,
Esses dias eu estava meditando nessa palavra. E o que me chamou a atenção aqui é que essa mulher, ela estava em pecado, amém? Ela foi pega em adultério. Amém? Mas ali o que me chamou a atenção foram a atitude dos fariseus perante Jesus. Eles trataram essa mulher como um objeto qualquer, simplesmente para incriminar Jesus. Queridos, eu estou falando de uma mulher que a Bíblia diz que estava com a vida meio torta. Essa mulher, ela não devia encontrar felicidade, ela não devia estar feliz. O que esses caras fizeram, esses fariseus? Eles pegaram ela e levaram até Jesus. Então eles expuseram ela, jogaram ela como objeto. E aí, Jesus, vê o que você faz com essa mulher aí, cara. Resolve aí. Ela foi pega, a lei fala que nós temos que apedrejar. E sabe o que eu acho lindo em Jesus? Jesus, ele não coloca mais fardo nela, Jesus tira. Quando as pessoas chegam para você com um pecado para confessar, você coloca mais fardo ou você tira? Você atira a pedra ou você guarda a sua pedra? Jesus não precisou expor o pecado dela, queridos. Ela já sabia que ela estava em pecado. Ele fala assim: filha, cadê os teus acusadores? Ai, não tem nenhum, Senhor. Muito menos eu te condeno. Vai, não peques mais. Ele falou, ele repreendeu ela com muita sabedoria e amor. Vai e não peques mais. Eu não preciso aqui colocar mais fardo e arrebentar com a sua vida, te dar um sermão, te jogar lá no chão. Não, porque Jesus, o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Agora nós nos achamos no direito de, quando chega alguém para confessar alguma coisa, alguém com algum pecado, a gente quer condenar as pessoas. Não estou falando que você não tem que repreender o pecado, queridos, mas saiba como você vai repreender o pecado, porque às vezes a maneira como você trata essa pessoa, ela nunca mais volta na igreja. Isso, amar é repreensão também. Eu creio nisso. Só que muitos estão extrapolando na repreensão. Muitos julgam, condenam, jogam a pessoa no chão, expõem a vida da pessoa, assim como esses fariseus fizeram. E finge que está tudo bem. Ah não, ela é pecadora, ela merece isso. Queridos, nunca se esqueça de onde Deus nos tirou um dia. Sabe por que hoje eu não consigo condenar as pessoas? Porque eu lembro do meu passado. Eu estava igual um leproso, podre, longe de Deus, sem entender minha identidade, sem caminho. Deus me amou daquela maneira. Deus me aceitou daquela maneira. Não somos nós que fazemos a obra, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, não é você. E nós estamos querendo fazer o papel do Espírito Santo. É Ele que convence do juízo, nós estamos falando assim, você vai para o inferno. Para que você vai para o inferno. Não é assim, queridos. Nós temos que amar as pessoas. Hoje, eu sempre fui um cara que eu busquei tantos dons, eu falei, eu quero ter esse dom, não sei o que lá. Só que quando eu li essa passagem de 1 Coríntios 13, eu falei, cara, o maior é o amor. E onde que ele está? Porque a gente quer muitas vezes dons sobrenaturais para o nosso reconhecimento, para a nossa glória, não é para a edificação do corpo. Só que a gente se esquece do principal, que é amar as pessoas. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Os fariseus olharam para as pessoas lá, para Maria Madalena como um objeto. Não viu ela como filha de Deus. Porque o fariseu era religioso. Como que você tem olhado as pessoas lá fora? E aí, gente? Como que vocês têm olhado as pessoas lá fora? Nós temos que olhar com um olhar de misericórdia. Não é isso que Jesus fala na palavra, no capítulo 6? Sedes misericordiosos como o Pai de vocês é misericordioso. Assim que como você quer que eles façam com você, faça você para eles. Isso é amor livre de interesse. Eu tenho que fazer, queridos, porque eu não sei se vocês viram, Jesus ele está às portas. Lá em Jerusalém estavam tocando as trombetas. E Jesus, eu creio que Jesus não voltou ainda porque ele tem misericórdia dos filhos. Os filhos estão perdidos aí fora. O que eu acho lindo naquela passagem quando Jesus afirma a identidade de Pedro é que ele diz assim, Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Sabe por quê? Nós
temos um papel nessa cidade que não é a prefeitura, nós temos. É nós que temos que orar pelas pessoas. A nossa luta não é a força do nosso braço, mas a nossa luta é de joelho no chão, é orando. É nos apresentando. Queridos, eu falo algo do fundo do meu coração. Esses dias a Pri sabe, ia ter uma festa aqui em Fernandópolis de jovens, em Fernandópolis. Não sei se vocês viram isso. Satanás, ele está batendo na minha cara e dando risada. Eu falei, cara, eu não posso olhar para isso e fingir que está tudo bem. Eu cheguei em casa um certo dia, eu falei, eu vou tirar esse tempo para orar. O Espírito Santo me conduziu a essa oração. Eu fui dormir arrebentado. Priscila sabe, eu nunca senti tanta dor nas costas. Parecia que tinha faca enfiando dentro de mim. Mas sabe por que eu entendi? Algo ali aconteceu. Algo ali aconteceu. Porque eu creio no poder da oração. Eu creio que algo aconteceu lá de diferente. Algo foi frustrado. Porque eu fui atingido. Não foi retaliação, não. Porque ali as coisas são pesadas. Acontece que a igreja tem... Quando Pedro foi liberto da prisão, foi por quê? Porque a igreja estava unida orando a Deus. Mas a gente tem se esquecido de alguns princípios tão simples. 1 Coríntios capítulo 13, esse eu quero ler com vocês. A gente vai ler do versículo 1 ao 7. Eu vou estar finalizando. Em nome de Jesus. Amém? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Antes de casar, eu tive um relacionamento muito atribulado com a minha esposa. Eu gosto de contar isso porque isso é testemunho. Só que eu ali entendi um princípio que chama amor, que não é um amor filhos, não é esse amor, é um amor ágape. Eu não estava buscando interesse com ela. Eu queria que ela vivesse o que Deus tinha para ela. Eu orava incessantemente para que Deus fizesse a obra, para que Deus transformasse o caráter, mudasse a maneira de pensar, para que ela olhasse as pessoas com outros olhos. Hoje eu tenho alegria, porque eu posso contemplar isso. Mas foi um amor que eu sofri, eu acreditei, eu suportei, porque não foi fácil, foram 7 anos muito sofridos. Só que é esse amor que a Bíblia está dizendo. Acontece que a gente desiste muito fácil das coisas. A gente tem essa maneira de desistir muito fácil das pessoas. A entregá-la de mão beijada para as pessoas. Agora eu quero que você se coloque no lugar do amor. Não precisa responder para mim. Fale para você assim: a Priscila é paciente? Olhe para a Bíblia e pergunte para você: a Priscila é bondosa? A Priscila crê? A Priscila suporta? Quando eu olho para isso aqui, queridos, Jesus se encaixa em todos esses princípios, é ou não é? Ele é bondoso, ele suportou a cruz, ele sofreu até o fim. Por isso que ele fala assim: toma a tua cruz, cara, todos os dias. Porque seguir Jesus é isso, nós temos que amar as pessoas independente se elas vão nos maltratar, se elas vão nos ofender. Isso é ser diferente do mundo, senão nós vamos estar sendo igual. É ou não é? Eu queria encerrar com umas frases aqui que me chamam muita atenção. Eu não sei se vocês já conhecem. Mahatma Gandhi, ele diz assim: eu gosto de Cristo, eu não gosto de vocês cristãos.
Vocês cristãos são tão diferentes de Cristo. Tem outra dele que ele diz assim: não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. De fato, não há nada de errado no cristianismo. O problema são vocês, cristãos. Vocês nem começaram a viver segundo os seus próprios ensinamentos. Albert Einstein, querido, isso aqui eu achei demais. Eu nunca esperava isso do Albert Einstein. Ele diz assim: se um dia eu tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se, se escolher o mundo, ficará sem o amor. Mas se escolher o amor, com ele você conquistará o mundo. Foram tentar converter o Gandhi, cara. Gandhi é um cara muito sábio. Ele falou assim: cara, eu conheço Jesus. Agora, você é cristão? Você não pratica princípio. Você não ama, você julga, você condena as pessoas. Jesus não é assim. Por isso que eu estou falando assim, quando as pessoas lá fora olham para nós, eles veem algo diferente em nós. Eles têm que ver algo diferente em nós. Às vezes você não precisa usar palavras para pegar, o teu testemunho fala por você. Acontece que as pessoas olham para nós e não vê nada de diferente. Cara, entre ser cristão e ser do mundo, eu vou continuar onde eu estou, que eu posso me divertir. Eu pensava assim quando eu estava no mundo. Cara, para que eu vou? Para viver desse jeito que eles vivem? Eles não oferecem nada de diferente para a minha vida. Agora, é esse amor que eu estou falando, um amor que suporta, que crê, um amor que não busca interesse, um amor que não é egoísta. Compartilhe o amor que Deus tem colocado no teu coração, querido. As pessoas precisam de amor, não precisa de julgamento, não precisa de mais fardo, não precisa de condenação, porque o próprio Cristo não condenou ninguém, Ele veio para salvar. Amém? Eu queria orar com vocês. Juninho, você pode apagar a luz para mim, por favor? Aleluia. Eu vou deixar livre o apelo hoje. Porque Deus tem falado algo no meu coração, que tudo começa quando eu me arrependo. Começa no arrependimento. Arrependimento não é eu chorar e voltar a fazer, isso é remorso. Arrependimento é mudança de mente. Eu tenho que escolher amar, independente daquilo que eu vou ter em troca. E eu garanto para vocês, se nós começarmos a amar as pessoas lá fora, em pouco tempo essa igreja vai estar lotada de quinta-feira, de sábado, de domingo, não vai ter lugar para sentar. Saia do seu lugar se você entendeu e tem convicção que você precisa amar mais as pessoas. Saia do seu lugar se você entendeu, falou assim: cara, eu tenho sido hipócrita, eu tenho condenado as pessoas, eu tenho julgado as pessoas, eu tenho sido religioso, eu não tenho amado as pessoas. Se você entendeu o que Deus falou com você nessa noite, vem, dobra teu joelho, é tempo da gente se arrepender. Ainda há tempo. Nós temos que amar as pessoas, queridos. Deus é amor. Tudo começou no amor. Deus fez o mundo por amor. Deus te criou porque Ele te amou. Deus entregou Jesus porque Ele te amou. Pai, nós somos gratos a Ti por estarmos aqui essa noite. Somos gratos porque o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Porque o Senhor nos olhou com um olhar de misericórdia. Porque o Senhor não nos condenou, Pai. O Senhor estendeu a mão para nós. Quando a gente estava no fundo do poço, no fundo do abismo, onde não havia mais esperança, onde não havia mais sentido, o Senhor acreditou em nós. O Senhor levantou pessoas para derramar amor em nós. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, gere no nosso coração o amor que está no Teu coração, Pai. Gere no nosso coração o mesmo amor que estava em Cristo Jesus, que serviu, que amou, que não buscou recompensas. Ele apenas doou porque Ele recebeu do Senhor esse amor.
Não permita que nós venhamos ser egoístas, Senhor, religiosos. Tire do nosso coração todo o senso de justiça própria. Tire do nosso coração todo o farisaísmo, a religiosidade. Senhor, nós queremos ser uma igreja, a igreja que a Tua palavra diz que é a igreja de Cristo. Uma igreja madura, uma igreja que ama incondicional, porque Jesus disse: não há maior amor daquele que dá a vida pelos seus irmãos. Pai, mas nós muitas vezes, a maioria das vezes, não damos amor para as pessoas, e isso fere as pessoas. Só que eu creio, Senhor, e libero uma palavra nesse dia, que o Teu amor está vindo sobre nós nessa noite, de uma maneira que nós não vamos mais nos contentar em guardar esse amor para nós, mas nós vamos destilar o Teu amor sobre essa cidade, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família, sobre os bares. Nós vamos alcançar, Senhor, essa cidade para o Senhor. Eu declaro sobre essa cidade, Deus, as portas do inferno não vão prevalecer, porque essa igreja é a igreja santa de Cristo, uma igreja que ama incondicional, uma igreja que se preocupa, uma igreja que ama as pessoas lá fora. Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa se nós estamos amando por interesse, se nós estamos amando para ser reconhecidos. Nos perdoa se nós não damos a outra face, se nós não entregamos a nossa túnica. Nos perdoa, Senhor, se nós não oramos para aquele que nos amaldiçoa. Nos perdoa, Senhor, se nós estamos amando mais as coisas do que ao Senhor. Mas nessa noite é a noite onde o Senhor tem grandes coisas para nós. O Senhor está fazendo coisas novas nessa noite. O Senhor está recomeçando dentro de nós novos projetos e novos propósitos. Porque o Senhor sempre tem um plano para aquele que sai do plano. E Pai, o desejo do meu coração é que essa igreja, Senhor, viva em harmonia, em amor, em unidade. Pai, eu oro para que não haja competição, que não haja divisão. Eu oro para que cada um se junte nos dons do Teu Espírito, nos 5 ministérios, para que a Tua igreja cresça saudavelmente, para que a Tua igreja, Senhor, cresça na plena estatura de Cristo Jesus, do varão perfeito. Não permitas, Pai, que nós venhamos ser levados por ventos de doutrina. Não perdoe, Senhor, a nossa meninice. Perdoe, Senhor, os nossos julgamentos, porque muitas vezes nós julgamos, só que a trave não está no olho do próximo, está dentro do nosso. Por isso, abre os nossos olhos, Senhor, nessa noite. Abre o nosso coração. Nos transforma, Pai, de dentro para fora. Faz em nós a Tua obra de dentro para fora. Forme Cristo em nós. Porque só assim, Senhor, nós vamos conseguir destilar o Teu amor sobre essa geração. Eu oro para que os Teus filhos sejam alcançados de uma maneira profunda nessa noite. Que o Teu amor genuíno, que lança fora todo medo, Pai, venha sobre nós. Que nós possamos amar as pessoas, dar a vida por elas, crer na vida delas, Senhor, não julgar. Eu clamo a Ti, Pai, porque eu creio que essa noite foi uma noite de restauração. Obrigado por nos corrigir, obrigado por nos amar, Senhor, dessa maneira. Nós entregamos tudo a Ti e Te agradecemos. O nome do Seu Filho Jesus. Amém.